é melhor do que nada ou isso é menos pior. Você deve eliminar essa frase, esse pensamento. É bem importante começar a olhar para a quantidade de vezes que você sente ou pronuncia essas frases. Existe um comportamento por trás dessas frases que está tentando dizer algo para a gente. Quando a gente se vê falando isso, provavelmente é um momento onde você está agradecendo por ter pelo menos chegado, né? Melhor do que nada, melhor do que não chegar. Ou você está sentindo alívio por ter escolhido o menos pior, ou seja, para escolher o pior faltava muito pouco. Olá, este é o canal da Espontânea e é sobre isso que vamos falar, sobre o quanto o medo nos limita, o quanto o coração é uma ferramenta poderosa para combater tudo isso e a gente sim começar a receber o bom e o melhor ainda. E não o menos pior e o melhor que nada. Quando nós estamos num momento da vida onde repetimos com frequência essa frase, é um momento de você ficar alerta. Que comportamento é esse que leva a gente a sentir isso? Porque essas frases? Porque a gente já sabe que é mudando um hábito, um comportamento, a gente também consegue mudar as coisas na nossa vida. Porque os hábitos revelam aquilo que a gente pensa, o que tem significado e importância na nossa vida, os nossos hábitos revelam isso. E o meu processo revelou que quando eu sentia ou falava isso, eram os momentos mais escassos, que eu estava sempre com falta de algo. E esses altos e baixos eram constantes na minha vida, só que permanecia os baixos. Essa sensação de que acontecia algo bom e que ainda podia melhorar eram raras. E eu falei, não. Foi um lugar de busca mesmo, de autoconhecimento, de ir a fundo. E eu me deparei com os meus medos. Não era só o medo de não ter o que comer, ou o medo de morrer, ou o medo de passar por uma coisa terrível. Era um medo mental mesmo. Era um medo que estava à frente de tudo, que me colocava para baixo, que questionava o meu valor, o que eu sabia. Olhando para os meus medos, eu consegui enxergar coisas que eu não estava querendo, porque é difícil a gente querer olhar para os nossos medos. A gente quer correr, é mais fácil correr, se esconder, infelizmente. E eu acredito que os livros nos ensinam muito. E eu quero trazer um trechinho do livro A Erva do Diabo, de Carlos Castanheda, que é um diálogo entre o Dom Juan e o aprendiz. E o trecho é este aqui. Aprender nunca é o que se espera. Cada passo da aprendizagem é uma nova tarefa, e o medo que o homem sente começa a crescer impiedosamente sem ceder. Seu propósito torna-se um campo de batalha. E assim ele se depara com o primeiro de seus inimigos naturais, o medo. Um inimigo terrível, traiçoeiro e difícil de vencer. Permanece oculto em todas as voltas do caminho, rondando, à espreita. E se o homem, apavorado com sua presença, foge, seu inimigo terá posto um fim à sua busca. E o aprendiz pergunta: o que acontece com um homem se ele fugir com medo? Nada lhe acontece, a não ser que nunca aprenderá, nunca se tornará um homem de conhecimento. Talvez se torne um tirano ou um pobre homem apavorado e inofensivo. De qualquer forma, será um homem vencido. Seu primeiro inimigo terá posto fim a seus desejos. E o que pode ele fazer para vencer o medo? A resposta é muito simples. Não deve fugir. Deve desafiar o medo e, a despeito dele, deve dar o passo seguinte na aprendizagem, e o seguinte, e o seguinte. Deve ter medo plenamente e, no entanto, não deve parar. É esta a regra. E o momento chegará em que seu primeiro inimigo recua. O homem começa a se sentir seguro de si. Seu propósito torna-se mais forte. Aprender não é uma tarefa aterradora. Quando chega esse momento feliz, o homem pode dizer sem hesitar que derrotou o seu primeiro inimigo natural.
Quando ele diz que devemos ter medo plenamente, mas não devemos parar, é aí que está a mudança de tudo. Porque o medo, ele paralisa a gente. É este o ponto de mudança. A gente tem que continuar com medo mesmo e ir até o fim, principalmente quando são esses medos que não estão colocando em risco a nossa vida. Porque eu acredito que a gente deva ser prudente com a nossa vida, nos resguardar, mas tem muitos medos que são criados, medos inventados, medos futuros. E quando ele diz que não devemos parar, é isso que devemos fazer, devemos continuar. Por isso que é tão difícil dar esse passo, porque a gente não sabe o que vem, a gente não sabe o que vem depois. A gente até disso tem medo, do que vem depois, porque a gente não acredita que pode ser algo bom, que as coisas boas podem acontecer na nossa vida e que as melhores ainda também. Mas vencer o medo é o primeiro passo. Quando me via esse sentimento, esse pensamento, eu recuava na hora. Eu falava: não, não vou aceitar isso. Eu mereço melhor. Eu mereço melhor ainda. Eu mereço o que é bom. Quando eu bancava isso, de não aceitar aquilo, as coisas mudavam. As coisas começaram a mudar. Porque eu comecei a não aceitar o menos pior ou melhor que nada. Nossa, melhor que nada, gente. E tudo isso ganhou mais força ainda quando eu aprendi a fazer as escolhas com o meu coração. E tem outro trecho desse livro que ele fala, é uma forma tão bonita de dizer sobre o caminho certo, que a gente quer acertar, a gente quer se dar bem. Isso não pode ser uma coisa ruim, da gente querer se dar bem, da gente querer o melhor. Isso não quer dizer que a gente vai passar por cima de ninguém, que a gente precisa desrespeitar todo mundo. Não é. Existe um caminho melhor ainda. E eu quero compartilhar uma outra parte, né, um outro trecho do mesmo livro, que fala sobre este caminho. Só então você saberá que qualquer caminho não passa de um caminho, e não há afronta para você nem para os outros em largá-lo, se é isso que o seu coração lhe manda fazer. Mas sua decisão de continuar no caminho ou largá-lo deve ser isenta de medo e de ambição. Eu lhe aviso, olhe bem para cada caminho e com propósito. Experimente-o tantas vezes quanto achar necessário. Depois pergunte-se, e só a si, uma coisa. Essa pergunta é uma que só os muitos velhos fazem. Meu benfeitor certa vez me contou a despeito quando eu era jovem e meu sangue era forte demais para poder entendê-la. Agora eu a entendo. Dir-lhe-ei qual é. Esse caminho tem coração? É essa a pergunta, gente, que ele faz. Esse caminho tem coração? Todos os caminhos são os mesmos. Não conduzem a lugar algum. São caminhos que atravessam o mato ou que entram no mato. Em minha vida posso dizer que já passei por caminhos compridos, mas não estou em lugar algum. A pergunta de meu benfeitor agora tem um significado. Esse caminho tem um coração? Se tiver, o caminho é bom. Se não tiver, não presta. Ambos os caminhos não conduzem a parte alguma, mas um tem coração e o outro não. Um torna a viagem alegre, enquanto você o seguir, será um com ele. O outro o fará maldizer sua vida. Um o torna forte, o outro o enfraquece. Eu acho tão linda essa passagem que ele fala, ele pergunta se esse caminho tem coração. O coração tem essa inteligência, essa consciência própria, mas é um lugar de magnetismo, é um lugar do sentir, e a gente não consegue racionalizar. Você sente, quando você sente que é o caminho, quando você sente, não há sua mente ali dizendo que você deve ou não fazer, que isso é melhor ou não, quando você sente é muito mais poderoso. E eu comecei a usar isso ao meu favor. Eu perguntava, tem coração este caminho? Essa escolha tem coração? É isso que eu quero? Ou eu vou viver fazendo essas escolhas de melhor do que nada ou menos pior? Porque essas escolhas não têm coração. É um lugar de sofrimento. Você está num lugar de sofrimento quando você está operando nessas duas frases. É melhor do que nada
ou o menos pior? Um caminho com o coração certamente é um caminho que vai te trazer menos sofrimento. Certamente. Então eu coloquei o meu coração na jogada. Eu comecei a querer mudar este comportamento de falta. E não é só sobre ter as coisas. Antes do ter as coisas, tem uma coisa que chama ter acesso às coisas. É bom você ter acesso às coisas para poder escolher, para saber o que é bom, o que é ruim para você. Antes de ter as coisas, você precisa acessar, você precisa se tornar consciente, você precisa entender que o aprendizado é para o resto da vida e que aprender, evoluir é bom. E não é bom só para você. Faz um bem danado para as pessoas que estão ao seu entorno. E é isso que eu queria compartilhar com vocês hoje. Esse processo de vencer o medo com o coração. Porque eu queria acreditar que poderia ser mais leve, que poderia ser menos penoso, de que eu era capaz de vencer os meus desafios, romper os ciclos das coisas que me puxavam para trás. Mas é a trajetória individual de cada um. Mas uma trajetória sem medo e tomando as decisões com o coração muda tudo. Muda tudo. É isso. Se você gosta desse tipo de conteúdo, compartilhe com outras pessoas. Comente aqui como é que você faz as suas escolhas. Compartilhe aqui nos comentários, é tão legal. E se você não se inscreveu, por favor, se inscreva. Isso também ajuda o nosso canal a crescer. E muito, muito grata por sua presença aqui hoje.